Mais um Tutti Frutti Havaiano no ar, numa noite de segunda-feira. Todo mundo muito cansado depois do Dia dos Pais, mas a gente tá aqui com o propósito de ensinar, né, pedagogicamente, espiritualmente, alimentar a alma de quem tá em casa e tá querendo entender um pouco mais sobre, especificamente hoje, como a ciência evidencia Deus, né? A partir da Bíblia você tem como entender, junto com a ciência, que Deus existe. Se você não acredita em Deus, hoje você vai ter motivos científicos para acreditar nisso. Hoje, mais uma vez aqui com a gente, né, o capelão Delamo Meira, hoje como capelão, né, figura já conhecida aqui, é o segundo episódio que ele está aqui. Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa noite. É um prazer enorme em ter voltado aqui, né, a esse programa. E espero que, se eu alcançar em milhões de pessoas, pelo menos um coração ser tocado, para mim já é de grande valia, né? E para Deus também. Eu estou muito feliz e obrigado pelo convite. A gente vai ter muita coisa para ensinar o povo aí para mostrar. Muita coisa. Por onde a gente começa, Delamo? Por onde a gente começa? Eu quero começar falando, né? Aqui é o emblema da minha capelania. Por que eu assumi a capelania? Eu fiz o curso para ser pastor, mas esse lado aqui, eu como sou militar, existe a capelania de guerra, a capelania hospitalar, a capelania presidial. Então, esse lado me tocou muito, de querer ajudar, de querer dar minha contribuição muito mais ampla do que se eu ficasse apenas numa igreja, tá? Então, aí somos já agora 72 igrejas, 12.800 membros. Eu vivo viajando e dando palestra e ensinando ao povo. Porque minha preocupação é com pessoas iguais ao Delamo de 10 anos atrás. Eu não acreditava na Bíblia, eu duvidava, eu brincava, eu dizia que não era verdade, que era livro escrito pelos homens, e os homens são falhos, são errôneos, e aí não tinha como aquilo ser verdade. Eu não entendia, não tinha profundidade, não fui tocado, né? E depois que eu aceitei o Evangelho, que eu fui batizado e que eu comecei a estudar, eu comecei a achar aqueles pontos que mais me incomodavam e eu fui buscar a verdade daquilo ali. E fui descobrindo aos poucos, né? Tem gente muito boa. Eu sou um grão de areia aí na frente de grandes físicos, né? Tem gente aí fazendo essa física quântica. Sim. É um negócio espetacular. Vou trazer depois, depois neurociência. Boa. Vou trazer depois, tem muita coisa para trazer, tá? Tem uma fortíssima que essa daí eu vou fazer questão que você divulgue muito, sobre o sangue de Jesus Cristo, que foi encontrado o verdadeiro sangue de Jesus Cristo, vivo ainda, depois de 2025 anos. Caramba, vai sair, vai chamar. Vivo. Isso é fantástico. Eu não vou adiantar muito não, porque vou deixar pro dia. Tá certo, eu quero isso aí, vai ser outro que eu vou lhe aperrear um bocado. Vamos. Se eu ficar em pé, dá para me pegar em pé? Para eu virando. Fazer um chá. Mas ele vai baixar só para virar, né? Primeiro tema, para explicar a vocês, nós somos seres tricotômicos, ou seja, nós somos o corpo, o espírito e alma, certo? Alma, o que seria alma? Alma é o psique da gente, tá? O nosso cérebro, né? Esse é a alma. O espírito é de Deus, tá? A alma é corpo terreno, né? E o nosso corpo também é terreno, né? Músculo, a parte esquelética. E o espírito de Deus. Existe aqui algumas considerações. Como você pode trabalhar seu corpo? Através da parte física, né? Você pode cuidar da alimentação, exercícios físicos, artes marciais, como o senhor ensina aqui, para dar um equilíbrio de vida. Como é que você alimenta a sua alma? Com a leitura, o louvor, a leitura bíblica. E tem um estudo que mostra que o homem que lê a Bíblia 2 vezes por semana não muda em nada, 3 vezes nada. Da 4ª vez, quem lê 4 vezes, então são 5 dias da semana, né? A semana, eu digo, da segunda-feira até a sexta-feira, esse dia corriqueiro. Não estou falando do final de semana, mas basta você ler segunda, quarta e sexta,
3 dias na semana aí, e mais um sábado na igreja, ou domingo na igreja, você vai estar completando aí um ciclo de 4 leituras, que você vai começar a evoluir, você vai começar a mudar toda a sua vida. E comportamento, tudo foi provado cientificamente. Se você acelera isso e vai ler aí mais vezes e quantidades maiores de capítulos e versículos bíblicos, você vai ter uma evolução, inclusive, de conhecimento do psique, aumentar a sua capacidade de raciocínio. É impressionante. Como você cuida do seu espírito? Através da oração. Quando você ora, que você baixa a sua cabeça e se humilha, lá na frente nós vamos ver isso aí. Você faz o religar, você liga direto com Deus. Ou se humilhando de joelho, ou metendo mesmo a cara no pó, no chão, ou você contemplando Deus, vai para fora da casa, olha para o céu e fica lá conversando com Deus. Essa posição da cabeça, em contemplar, e dessa de baixar para se humilhar, o pêndulo da glândula pineal, ele é uma luz, uma lâmpada que tem dupla conexão. Não tem passagem de luz que você toca, ela acende e ela mesmo apaga. É isso aqui nosso cérebro. Se você olha para cima, ele liga aqui embaixo. Ó, olhou para cima, ele é pendurado. É na moleira da criança e aqui onde o indiano bota a pedrinha, tá? Então, você une essas duas direções aqui, uma vertical e uma horizontal, essas duas paralelas aqui, você vai encontrar, né? Você vai encontrar aqui, ó, uma perpendicular, né? Vem aqui, vem perpendicularmente. Você vai encontrar onde fica a glândula pineal. E ela conecta. Quando está olhando para cima, ela faz isso. Ela liga direto com Deus. Se você baixa a cabeça, ela liga aqui, ó. Se baixou, ela liga. Isso é uma verdade pura, porque dentro dessa glândula tem uma pedra chamada cristal de apatita. É um cristal raríssimo, certo? É azul, o azul mais lindo do mundo. Um azul bem forte. Vou mostrar aqui depois. Esse cristal de apatita, ele dá a direção ao homem. A do homem é maior, a da mulher é menor. Porque o homem é provedor, o homem é protetor, o homem é o homem que ele tem aquela função de prover a família, de proteger a família, certo? Então, Deus é muito perfeito em tudo, tá? Então, se você ora, você conecta com Deus. Se você lê a Bíblia, você trata do seu psique. Leituras boas. Não está vendo porcaria, evita de estar vendo novela, evita de estar vendo na hora do almoço aqueles programas de morte, né? Como é que chama? Cardinô, isso e aquilo. Jornal. Eu gosto do Cardinô, mas aquilo é muito pesado, então procura ver outra coisa, tá? Então, se você procura tratar sua mente através do louvor, da leitura e do comportamento diário, você começa a plantar um caminho sólido. Cada dia é um passo. E você vai mudando tudo aquilo ali. E você consegue, depois disso aí, mudar até seu próprio coração. Vamos aqui para o segundo tópico. O homem era frutígeno, vegano, e a época da fome, o trigo, isso aqui são coisas que foram mudando o nosso sangue. O sangue é origem, o O positivo e o O negativo. Houve mudança para o sangue A B, B positivo, B negativo, por causa da alimentação. Se você come errado, você acaba com o seu corpo. Se você alimenta sua alma com pornografia, você acaba com sua alma. Então, comer bem é uma escolha difícil, mas que é necessária. O trigo entrou na época da fome do Egito, né? Vocês lembram de José do Egito, né? Sim. Que ele teve um sonho e que ele interpretou o sonho. O rei teve um sonho, ele interpretou o rei dos 7 anos da vaca gorda e 7 anos de vaca magra. E ele é uma história linda, mas que eu quero dizer o seguinte: a ciência descobriu que o trigo modificou o sangue do homem, do ser humano. Quem tem o sangue O positivo como eu, ou O negativo, ele é mais propenso para assimilar a carne vermelha, tá? Quem tem o A ou o AB, ele tem propensão de aceitar mais o trigo.
Eu não posso comer trigo, eu me dou muito mal, eu passo mal mesmo. Eu não gosto de pizza, eu não gosto de nada que é pão, não gosto de pão. Eu gosto do cuscuz, da batata doce, do inhame, da macaxeira. Eu não sabia por quê, eu estudando eu descobri. O trigo, ele pega a nossa célula, ele coloca como se fosse um saco na célula, fecha a célula toda, ela começa a emitir muco para se livrar daquilo ali, para tirar aquilo ali, sair daquela prisão, e aí ela inflama todo o nosso corpo. Sinusite, rinite, tudo que for de inflamação gastrointestinal, tudo é por causa da presença do trigo, do açúcar e do arroz. O arroz, o chinês faz uma coisa com o arroz. O arroz, a gente cozinha, só gosta de arroz novo. É errado. Deve ser feito o arroz num dia, colocar na geladeira, para no outro dia você adquirir ele, porque aí o glúten dele diminui muito. Ele perde um pouco da substância que é maléfica nele, né? Isso aqui, ó, batata inglesa. Não, isso não é para se comer. Tem um médico que diz que isso é o maior crime do mundo, um pai que dá batata frita ao filho. Mas nem o purezinho dela não é bom também, não é bom não. Purezinho leva o que? Leite. Leite é outra desgraça pro ser humano. E ela, cozida? Não, a batata doce, a prima dela é boa. A doce é top. Por causa do índice glicêmico dela, que é justamente, que é menor. Menor. Ela é mais complexa e você come ela com casca para evitar azia. Essa daqui não. A batata doce é melhor. Isso aqui foi criado, ó, aqui foi na crise da fome, né? Na fome. Aqui foi na época da Revolução da Inglaterra, a Revolução Industrial na Inglaterra. O povo nos guetos, ele vinha todo mundo atrás do emprego e formou aquelas favelonas, aqueles guetos. E aí o povo morreu, os homens morriam com 25 anos, com 30 anos no máximo, nessa época da Inglaterra. É interessante, pouca gente sabe disso, né? A prostituição, a qualidade de vida lá embaixo, né? lá embaixo. Risco, o perigo da doença em todo mundo. Certo? E a soja transgênica, outro perigo que nós estamos enfrentando hoje em dia, seríssimo, tá? Nunca use óleo em casa, dona de casa. Esse óleo de cozinha não use. Use banha de porco, certo? Ou use o óleo de abacate ou óleo de coco. O óleo de coco é fantástico. A gordura do porco, a banha do porco também, para assar. Sim, é boa, né? É boa, sim. Estamos agora até com carne em 3D, né? Outra mistura aqui. Eu vi isso. Fazer a carne em 3D. Na pirâmide, o mais essencial, a base maior, tá vendo aqui a base da pirâmide? É justamente aqui. Arroz, pão, massa, batata, a mandioca. Tá? O integral, né? Pão integral. Isso aqui é para quem não consegue viver sem pão, como pelo menos integral, né? Inhame, batata, milho. Ô Delamo, agora a questão do pão, ele tem esse pão integral, ele demora muito a estragar, né? Ele tem muito conservante também, né? Mas o pão que na época de Jesus Cristo era um pão puro, era um pão diferenciado. O grão era um grão que ele deixava. Até hoje você pode conseguir fazer isso se você tiver condições, dinheiro, tem que ter muito dinheiro. Deixar o trigo ele eclodir, ele germinar, como aqueles broto de feijão, não tem que o chinês usa? Pronto, você faz isso com o trigo. Quando ele eclode, que ele germina, aí ali você tritura e faz um pão pesado, mas com saúde. Entendi. Totalmente saudável. Né? A segunda base são as verduras, né? As frutas e verduras. Aqui em cima, isso aqui eu condeno totalmente o leite. Tá? Queijo, só se for o que não é industrializado, queijo coalho, a ricota, você pode fazer em casa, a ricota é fácil. As carnes, né? As carnes, feijão. E aqui, por último, que são os óleos e açúcares doces. Isso aqui é para ser eliminado, isso aqui, tá? Totalmente eliminado isso aqui. Isso aqui é o mais perigoso. Tá aqui em cima. Todinho, salgadinho, né? Essas coisas todas aqui. Esse Doritos mesmo não é nem considerado mais alimento. Não, eles são lixo. Ele e aqueles M&M foram desconsiderados alimento. A Coca-Cola é um perigo por causa do caramelo 4, né? E isso aqui é altamente cancerígeno porque ela deixa seu sangue totalmente ácido e você tem que ter um sangue alcalino para não desenvolver doença. Na pandemia eu fiz isso, eu tomava muito alho e muita água com limão o dia todo e eu consegui superar tranquilamente, porque você estando com sangue alcalino não desenvolve bactéria, não desenvolve vírus, nada. O próprio câncer você consegue vencer, o próprio câncer.
Os melhores alimentos. Aqui, ó. A couve-flor, brócolis, a maçã. A maçã é fantástica. Uma maçã por dia. Tem um médico que diz, doutor Baracate, ele diz, uma banana, um ovo e uma maçã por dia. A banana é rica em triptofano. O triptofano evita você ter depressão. Então massifique, quem tiver problema de depressão, massifique a banana, caminhada todo dia. O caminhar, a Bíblia mostra, né? Deus mandava Elias andar, vai caminhar. Então, banana, ovo e a maçã, esses estão top demais de alimentos, certo? Isso aqui é bíblico. Leonardo Fibonacci, isso aqui eu me apaixonei por esse cara estudando ele. Aquilo que a gente comentou. O número áureo, ele descobriu o número áureo, isso aqui 1,6, tá. Esse número, ele descobriu através dessa formação aqui. Ele diz que não existe o 1 e o 2, só existe o 3 em diante. Então, 2 mais 1, 3, aí do 3 em diante, 3 mais 5, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 31, né? 34, 34, ele vai 34 mais 21, 52, ele vai fazendo isso aqui e forma uma espiral. Essa espiral é justamente que ele é mostrado através da concha do mar, o furacão, o redemoinho, nossa digital, caracol, o caracol, o centro aqui do nosso cabelo, o rio do milho do nosso cabelo. Então, ele mostra que Deus está presente em toda a criação no mundo, né? Em 2001, foi publicada a primeira versão do genoma humano, tá? Essa quebra do DNA aqui, onde foi descoberto, eu vou falar na frente, o nome de Deus dentro da nossa cadeia genética. Eu vou mostrar lá na frente. Aqui, um polaco russo, Grigori Petri Grabovoi. Também esse cara é fantástico. Só que ele pecou, porque ele com 35 anos de idade, ele já era doutor e ele já tinha 4 doutorados com 35 anos de idade. Isso é impossível. Se você for fazer matematicamente, você não pode. Como é que você pode fazer tanto doutorado? Não dá tempo. Não dá tempo. Mas ele já era, porque é um super gênio. Errou, porque ele ainda é vivo hoje em dia. Eu nasci em 60, ele nasceu em 63. Ele ainda é vivo. Foi preso como charlatão, porque ele estava curando as pessoas e prenderam ele, não entenderam ele. Mas ele tem uma combinação de números e é fantástico. E aconteceu, eu consegui uma vez. Isso vai ficar para outro episódio, tá? Que eu vou falar isso aí. Eu consegui. Eu tive a prova disso aí. Fazendo a numeração dele, tá? Final de ano, minha mulher para se formar, que eu que ajudei ela, que fiz ela estudar, paguei a faculdade dela. Meu pai não tem condições, eu disse, eu tenho, vamos embora. E se estimulei, hoje está sendo minha grande ajudadora. Né? Eu investi de uma forma assim, de coração, e depois veio o retorno. E foi primeiro lugar de turma, né? Laureada de turma. E ganhou uma medalha do governo, uma medalha de série ouro, medalha ouro do governo do estado. Foi. É uma menina inteligente, tem 4 artigos dela científicos na revista científica, e hoje em dia trabalha no Hospital Português. Esse cara, o Grigori Grabovoi, ele desenvolveu esses números, e depois um dia eu vou contar essa minha história de eu ter conseguido ser abençoado nessa numeração. Tudo Jesus, se você tiver a força na nossa mente, do tamanho de um grão de mostarda, você conseguiria remover montanhas. E é verdade. Quando você foca a coisa, tá? Eu estava devendo o anel dela, 17 mil e pouco reais, mandei fazer um anel muito top para ela. Todas essas pedras verdadeiras. Eu estava devendo a letra do carro, aluguel do apartamento lá que eu morei dentro do seminário. Naquela época você se aperta. E aí eu comecei a fazer e conversar com Deus, e ela e meu filho brincando lá, que ele tem ele como uma segunda mãe dele, né? Ela como segunda mãe, e brincando, vem para água e tal, eu estou conversando com Deus aqui. E eu comecei a imaginar os números dele no céu. Eu desenhava ele bem grande assim, 520-7418. 520 é resolver todos os problemas, 741 é para dinheiro imediato, e 8
Gratidão a Deus. E eu comecei a fazer isso, fazer. Na segunda-feira eu fui ler a Bíblia. Dentro da Bíblia, eu sonho com um amigo meu. E dentro da Bíblia eu vejo uma numeração. E eu fui para a lotérica, né? 309 mil reais. Foi uma coisa monstruosa, assim. Monstruosa não, uma coisa divina, uma coisa fantástica. Eu digo, mas meu Deus, como é que pode? Tudo é o poder da mente. Você entra num cordão, né? O 8 invertido é Infinito. o infinito. Se você entra nesse cordão aqui do infinito, é o cordão do conhecimento, é o cordão de tudo que é bom no mundo. Se você está antenado com isso aí, você consegue tudo. Vai embora. Muito bom. Esse cara aqui, ó, Isaac Newton, ele criou ele criou a lei da ação e reação, né? A lei da inércia e a lei, tem outra lei que eu não lembro agora, são 3 leis que ele criou. Esse cara foi um dos maiores físicos do mundo. Razão eletromagnética e a força da atração. É 1% só. Ó, o mundo todo, o universo todo, nesse equilíbrio. 1% só. Se isso tá aí, 0,1% desequilibra de um jeito e vira de novo o caos que era antes. Porque Deus transformou o caos no universo perfeito. Tá? Então, Isaac Newton mostra que se não fosse essa diferença de 1%, a vida não existiria. Qual é a chance disso acontecer sem a presciência de Deus? A precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Não tem como. Essa perfeição, 1% em todo lugar que você vê de equilíbrio das massas. Uma frase que eu escutei uma vez que me sintetizou isso muito bem é impossível você explodir uma tipografia e formar um dicionário. Claro. Não é? Exploda uma tipografia e eu quero ver se sai um dicionário. Como é que você vai explodir um monte de coisa e vai sair tudo organizado do jeito que é? Ô, Máscara, quanto tempo nós estamos aí já rodando? Eu tenho que saber. 22 minutos. 22 minutos. Eu vou dar uma acelerada, porque isso não termina, não. Aqui, uma das coisas que mais me incomodavam, vários fatos me incomodavam, mas esse aqui, a história, né, que Noé constrói uma arca, orientado por Deus, e leva e salva os animais, né, e salvou os seres humanos, daí veio uma nova geração. Época de imundície, de prostituição, de todo tipo de bagunça que o ser humano pode criar, né? São verdadeiros animais, bichos, quando não estamos embaixo da lei divina, né? Ou da lei do homem também, mas você perde totalmente sua referência de tudo. Você vira um animal, um bicho. E essa época era isso aqui. Deus orientou. E esses alunos da faculdade se intrigaram com isso. As medidas que tinham na Bíblia, eles foram tentar reproduzir. Eram meninos de poder aquisitivo bom, os pais ricos, pediram ajuda dos pais e eles deram. Procurando saber do professor. Professor, essa é a Universidade de Leicester, faculdade na Inglaterra. Eles produziram a Arca de Noé, medidas de um navio cargueiro moderno. Quando eles viram isso aqui, eles ficaram impressionados. Como naquela época, um homem ia ter capacidade, um analfabeto, Noé era um analfabeto, de saber essas medidas para dar um equilíbrio no barco, porque isso no alto mar, quando vem as marolas, os grandes tufões, isso aqui, se o barco não for bem equilibrado, bem forte, ele parte ao meio, ele quebra todinho. Isso aqui foi construído e eles, semelhante ele perguntou, professor, a madeira era Jofre, onde é que nós vamos encontrar isso? Ele tem uma madeira, um pinheiro, que é o cipreste, que tem a mesma característica, é leve, é resistente, dá para fazer o barco. E eles embetumaram, fizeram tudo um jeitinho, tá? 35 mil animais salvaria o reino do animal. As medidas originais da Bíblia teriam 144,6 metros de comprimento. Eu botei em metro, botei porque aí se for botar em pés, dificulta a explicação. Imagine 144 metros, é um lateral quase todo do campo de futebol, né? O oficial.
comprimento de 24 metros e a largura de 14 metros de altura. Largura de 24 metros e altura de 14 metros. Algo monstruoso, né? E eles colocaram as réplicas do peso do leão, do peso de um casal de leão, um peso de um casal de elefante, um peso de um casal de girafa. E eles foram colocando. Deu 54 toneladas com os alimentos calculados para um ano, que ele passou um ano à deriva, né? E o barco flutuou, não afundou. Isso é uma coisa fantástica. Esse menino conseguiu... Isso tem registrado. Tem tudo na ciência, tudo registrado. Universidade de Leicester. De Leicester. Onde eu pesquisei, tem porque eu achei. Outra coisa fantástica, que foi descoberto que só a mulher conduz a nossa ancestralidade. O que é que ele diz aqui? Mitocondrial, tá dando para ler aqui? Mitocondrial. Vou levantar um pouquinho aqui, ó. Mitocondrial Eva, Oriente Médio, Noroeste da África, o Jardim do Éden. Dentro do nosso corpo, somos formados de milhões de células. Dentro da célula tem um elementozinho lá chamado mitocôndria. Essa mitocôndria é o que anima todo mundo. Ele diz, bora trabalhar, vamos lá, vamos fazer força, vamos. Ela é que agita todo mundo. E ela tem uma particularidade que ela grava todo o nosso itinerário, norte, sul, leste, oeste. Onde você se deslocar, onde você andou na sua vida, está registrado no seu corpo, tá? Onde você andou. E esse registro veio mostrar que no mundo todo só existem 3 tipos sanguíneos, que esses 3 tipos sanguíneos, ou 3 tipos mães, né? 3 mães de origem, e essas mães de origem, todas elas são filhas de uma única mãe. Ou seja, as filhas de Noé, diretamente como filha de Eva. Por isso que botou mitocondrial Eva. Isso é uma coisa fantástica. Isso é um estudo, é? É um estudo científico, provado já, e mostra a caminhada do ser humano. Aqui, ó. Aqui a África, tá? Aqui, ó. Nessa região aqui, o estreito onde o povo de Deus atravessou, né? Então, por aqui fica Israel, né? Aqui o Egito, onde eles estavam, né? De onde eles fugiram para onde eles vieram, tá? Então, isso aqui é verdade pura. Toda a caminhada através do mitocondrial. Tem um registro lá. Tem um registro dentro da mitocôndria. Porque ela tem também, as organelas dela, ela tem um DNA particular que resiste a tudo isso. É incrível. É um negócio fantástico, cara. Aí eu vou me apaixonando cada vez mais. Cada vez mais. E quem me conheceu antigamente, aí, rapaz, como é que é isso, uma coisa dessa? Eu me apaixonei pela Bíblia. E eu vou buscando cada vez mais. Aqui, a ciência já provou que onde eles passaram, né, atravessaram o Mar Vermelho, existe aqui como se fosse a depressão para baixo, né? Como se fosse uma planície dentro da água, que é mais raso, tá? E que tem um vento que sopra num determinado dia e hora, e como Deus determinou, eles estavam ali naquele dia, naquela hora, naquela madrugada, e foi Deus que soprou o vento. Eu não estou querendo desclassificar Deus, não. Eu estou dando mais ênfase ainda do poder dele de ser onipresente na vida do povo dele. A ciência foi lá, botou aparelho, botou filmadora, tudo. E foi nesse momento que atravessaram. O vento depois deixa soprar, na hora que o povo vem, o exército já está na metade. O mar engoliu todo mundo, matou todo mundo. Então, está aqui, ó. De acordo com o estudo de Carl Drews, publicado em agosto de 2010, na revista científica, ventos fortes, a madrugada toda, teriam empurrado a água, fazendo surgir uma passagem, permitindo que as pessoas atravessassem o local com segurança. A travessia, então, né? A travessia do Mar Vermelho. Então, vocês que duvidam da Bíblia, aprendam a acreditar.
Porque isso aqui é que me dá força. Outra coisa, Josué 10, 12, 14, depois vamos para a Bíblia. Josué, no dia em que o Senhor entregou amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, e o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se pôs. Com base em dados obtidos pela NASA, vou levantar aqui para vocês verem, está aqui, ó. Cientistas da Uni Ben Gurion de Negev, Berseba, Israel, o texto bíblico está exato no dia e na hora. Houve O satélite da NASA provou que houve sim um momento em que, momento que o sol não desceu. Ele continuou, claro, para dar vitória ao israelense, ao povo de Israel. O israelita, certo? Fantástico. Aí você lê uma passagem dessa, diz, mas a historinha não. Todos eles que estavam sobre a guarda de Deus receberam uma coisa sobre o maná. Aí, aqui estou, como é que o cara está no deserto e vem esse maná? O maná, as palmeiras, tem uma palmeira especial, umas plantas especiais, que o besouro vem e fere ela libera essa seivazinha e é como uma pipoca ultra leve. A pipoca não é leve? Uhum. Ele é mais leve que a pipoca. Então, em Namba, na Angola, desde 1939 até o dia de hoje, presta atenção, 1939, eu estou com 65 anos, sou nascido em 60. 1939, 21 anos antes de eu nascer, certo? Existe registro, regiões que cai o maná em Angola. O povo não tem o que comer, porque vive em guerra lá. Em pesquisa, a Unicamp de São Paulo, em 2011, foi lá comprovar, basicamente, frutose, glicose, sais minerais e aminoácidos sendo apropriado para a alimentação humana. Esse maná, ele é completo para sustentar um homem. É a mesma coisa do texto bíblico lá de Israel, do povo no deserto. Não pode, tem que comer no dia. Se for guardar com ambição, ele azeda, ele estraga. Houveram registro de que ainda se tinha maná caindo. Ainda hoje. De 1939 até o dia de hoje cai maná em Angola. Nesse lugar aqui, que essas tribos vivem se degradando lá, morrendo, se matando. E a gente não tem notícia disso assim, ninguém fala disso, né? Não é interessante. E a Globo é demoníaca, a Globo vai botar isso aí. Ninguém tem. Quem bota é o tudo de fruta, vaiano. Boa. Saiu aqui com o meu estudo para poder falar. Boa. E eu me preocupo. Uhum. A coisa é séria, cara. Aí eu vou deixar ele acreditar na Bíblia como? Não tem como, cara. Eu vou me apaixonando. Outro fato que me incomodava muito sobre Deus ter feito o mundo da forma que a Bíblia registra. E eu ficava, mas rapaz, eu sei que Deus é Deus. Eu não era evangélico, já cria em Deus. Mas um Deus muito afastado, muito longe, um Deus muito assim, tipo, fez o mundo e desapareceu, esqueceu o mundo, deixou entregas baratas. Mas não. Foi porque ele deu o livre-arbítrio ao homem. Isso aí, no final eu vou fazer essa pergunta a você. Então, ele não abandonou o mundo, não. Deus é presente o tempo todo. Como é que ele fez o mundo apenas falando? A gente vai aqui, ó, Gênesis 1, 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Eu fico incomodado, eu vou pesquisando. Aí um dia eu vi a resposta eu vi falar de Pentaquartz. Eu vi primeiro falar de Bósforo de Higgs. Eu até fui para Alagoas, preguei numa igreja em Alagoas sobre o Bósforo de Higgs, seria partícula divina. Mas logo depois há essa descoberta. E eu disse, pastor, eu tenho que voltar aí para contar ao povo que mudou a história. Porque o Bósforo de Higgs não era a menor. Não. Essa é a menor partícula, Pentaquartz. Olha a trindade aqui, ó. Próton, elétron e nêutron.
dentro da célula. A França, a Suíça e a Itália, eles se uniram, certo? E fizeram um acelerador de hadrons, certo? Um acelerador de partícula. Elas se chocam, explodem e os computadores fazem essa leitura. E descobriram a menor partícula, o pentaquarks, é uma partícula sonora. Veja que coisa divina. Ela não tem massa, porém ela é que dá massa para todas as outras partículas. Isso é fantástico, cara. A madeira, o animal, a terra, a água, tudo é formado por pentaquarks, tudo. Tudo é formado por pentaquarks, partícula sonora. Sonora. Aí eu lembro, Deus falou, Deus disse. Aí Jesus veio no Novo Testamento e afirma isso. Não roguei pragas nem para o teu próprio inimigo. Porque tem poder. Tudo isso volta, o poder é fantástico. A partícula, né, gera. A partícula gera e faz a coisa acontecer. Materializa. Um japonês colocou várias garrafas de água numa sala e na outra sala outras garrafas, tanto de garrafa. E mandava os alunos entrarem, um grupo de alunos entrava nessa sala e só bendiziam. Você é linda, você é de Deus, você é maravilhosa, você é uma água pura, uma água cristalina, uma água linda. Você alimenta nosso corpo, nossas células. E na outra lá, você é maldição, você é isso, só porcaria, só palavrão. Música de rock aqui tocava Beethoven, Chopin, só música clássica. Lá era rock pesado, metaleiro, e eles falando palavrão, o nome tá. As águas, quando foram para ser examinada no microscópio, aí de lá totalmente deformada. E essa daqui que recebeu o abenço da palavra, os cristais mais lindos do mundo. Eu passei um ano construindo cristais. Eu consegui fazer 16 tipos de cristais diferentes. Com paleta de picolé. Que trabalho, meu amigo. Que trabalho. O senhor reproduzindo os cristais. Nenhum cristal é igual. É como o nosso DNA. A água vai congelando. Nenhum é igual. É divino. É divino. Então, outra descoberta. Como eu ficava chocado com essa coisa de... E Deus fez o homem do barro. E soprou na sua narina. Sim. Isso também deixava curioso. O fôlego de vida. Eu fui estudar, eu descobri que o pó da terra tem a composição exata do corpo humano, ou o corpo humano tem a composição exata da terra. Tem sódio, tem potássio, tem cloreto, tem cálcio, tem magnésio, tem bicarbonato, tem fosfato, sulfato, ferro. Isso, cientistas de Princeton Woman, a Universidade Hospital da Mulher, Universidade do Hospital da Mulher, em Boston, nos Estados Unidos, eu estive lá, fazendo experiência com célula-tronco, descobriram que utilizar nanoplaquetas de silicato sintético, ou, eles, em termos mais leigos, plaquetinha de barro, de argila, como base na cultura de célula-tronco, pegou célula-tronco humana, botou lá junto com barro, e eles reproduziram osso humano. Vou levantar para você ver aqui. O nome da faculdade das mulheres. Célula, tronco, mais barro, osso. Isso é uma coisa fantástica, meu irmão. Se o homem consegue fazer osso do barro com a célula tronco, qual é a dificuldade de Deus fazer o homem no sopro de vida dele? Nenhuma. Nenhuma. Caramba. É muito sério. Aí a gente quer pegar o nosso corpo e fazer o que quer dele? Não. Você tem que se privar de certas coisas. Tem que se privar de certas coisas. A vontade vem. Aí, eu adoro dançar, adorava, fui campeão de forró, fui campeão no internacional, fui campeão no esporte, na época daquela Dances Days, né, daquela dança de disco dance. Fui campeão na época de João Travolta, eu todo empalitosado, eu e uma prima ganhamos também. E fui primeiro lugar aqui no clube de aldeia de forró.
Eu dançava tudo sem imaginasse. Até música de repórter dançava. Eu gostava. Eu gostava de fazer, nunca tive maldade, nunca usei droga, né? Andava naquela vida de o clube português, clube internacional, os encontros de broto. Uma coisa simples, tranquila. Já tinha na época pessoas lá que eu via, que não era do meu grupo, mas que usava droga, a gente procurava se afastar deles, tá? Mas é tudo opção de vida. E teve outros amigos meus que entraram na droga e morreram, né? Um foi metralhado pela Rádio Patrulha assaltando um banco. Então tudo é questão de opção, você vai... Tem que selecionar. Aí eu gosto, mas agora eu sirvo a Deus, então eu não posso mais estar nesse ambiente. Eu não vou me privar totalmente. Eu acho ridículo é o seguinte, eu estou lá em Buíque, no Alto Sertão, eu, minha esposa sozinho, meus filhos, um empregado que eu adoro tratar meus empregados como meu pai tratava, eu mando chamar todo mundo, os ajudadores. Mando fazer a comida, mando matar o bode e boto lá, todo mundo come comigo e eu dancei um forrozinho com minha mulher. Isso não há crime nisso, não. De jeito nenhum. Você tem que virar um robô ali. Porque meus trajes de crente, não. Deus quer o traje dentro do coração de você. Você tem que mudar seu coração, sua alma, seu pensamento. Não é porque você dançou um forró com sua esposa que você está pecando. Eu também eu concordo com você. Certo? Outra descoberta fantástica. A assinatura de Deus na criação. Certo? Esse aqui é o alfabeto. Aleph, Beit, Vet, Gimel, Dalet, Rei. Yod, Rei, Vav, Rei. Vav, Zin, Et, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samed. Então, eles quando fizeram o estudo, eles descobriram o peso molecular. E esse peso dava 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Iod, Rei, Vav, Rei. Iod, Rei, Vav, Rei. E eles tiveram a ideia de transformar isso e colocar um alfabeto, o peso molecular, com as letras do alfabeto do povo hebreu. E o que é que aconteceu? Na tradução desse nome, você consegue ler com o peso 10, 5, 6, 5, Iavé, o nome de Deus. Iavé. Está dentro do nosso DNA. Esses caras, esses cientistas aqui, muitos deles se converteram a Deus. Depois desse converteram ao Evangelho, claro, depois desse estudo aqui. Caramba. É muito forte. É muito forte isso aqui. Sombra perdeu isso aqui, depois você ele vai voltar e vai assistir. Outra verdade bíblica que eu estudando, eu descobri Ezequiel 47:12. Ele disse que falando com Deus, Deus conversando com ele, dizia a ele, fazia uma revelação a ele. Presta atenção. Ezequiel profetizou 550 anos antes de Cristo. Se você soma 550 com mais 2025, dá quanto? 575. Não é isso? 500 com 2000. 2025 Sim. mais 550, dá quanto? 2075. 2075 anos antes, tá? Lá atrás. 570. 2575. 2575, então. Isso. 2575 anos. Ele diz aqui, ó, junto ao rio, a sua margem, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dará fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará seu fruto. Os seus meses produzirá novos frutos, porque a sua água sai do santuário, e o seu fruto servirá, ó, no futuro, ó, de comida, e sua folha de remédio. Aí o que é que o cientista descobriu agora? As mulheres têm problema de osteoporose, é isso? Por causa do sangramento. Isso lá é o castigo lá do Éden, né? Da quebra lá de Eva. Então, o que é que o azeite de oliva produz? Melhora o colesterol, previne osteoporose, ajuda na perda de peso, reduz o risco de diabetes, previne doenças respiratórias, doenças neurodegenerativas, o mal de Alzheimer e de Parkinson, certo?
foram descobrir essa folha aqui, a folha servirá de remédio, fizeram a pesquisa e descobriram que ela é rica em NO3, o óxido nítrico, NO3. O que é que o homem usa muito hoje em dia, o óxido nítrico? Qual é o remédio que é loucura nos jovens, até nos jovens, que não é necessário? Estão com a testosterona alta e tomando essa porcaria. O que é? E é esse o Viagra, estimulante. O estimulante sexual. O Viagra, como é o nome do outro? Como é o nome dessa porcaria? Eu esqueci também. Tadalafila, essas coisas. Isso tudinho é óxido nítrico, que tá aqui na folha da azeitoneira. Aí eu fui pesquisar onde é que tem aqui no Brasil, só no Rio Grande do Sul. Tem plantação. E ele vende os sacos das folhas. E você pode fazer o chá e tomar, de vez de estar tomando Viagra. Certo? Porque é natural. Porque esses meninos que tomam, mais tarde vão ter problema sério. Porque então, pandemia, isso aí o corpo, pessoal tá usando. Então, mas o corpo dele está dizendo, eu não vou produzir mais não, que ele está tomando já. É a mesma coisa da bomba, desses malhados. Depois se acaba, cara. Eu tô com 65 anos, tenho minha força natural, sempre tive muita força, mas de quê? De nunca tomei porcaria, não. Eu cheguei a malhar, eu fazia exercício de levantamento com 70 quilos. Rosca. 70 quilos de rosca. Não é brincadeira, cara. Filho meu que é um monstro de forte de pergunta. Papai, como é que é isso? Eu digo, isso é o tempo. É o envelhecimento da massa. Você se acostuma. Certo? Tinha uns bombados lá, o braço também do mundo, não levantava. Não levantava, eu desmoralizava eles. Bora, pô, cadê tua bomba? Bora, bota aí, levanta aí. Não levantava. Então, mulheres, tomem uma colher de azeite todo dia, por obrigação, viu? Isso aqui é muito bom, o azeite de oliva. As oleosinógenas também, né? Tem óleo bom. Olha lá que eu falei lá na frente, lá no começo, sobre a oração de você se humilhar ou contemplar o céu. O homem como líder. Aqui, ó, Efésios 5, 23. A liderança do homem determina a qualidade de vida da sua família. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, certo? Se a mulher não é inteligente não é se humilhar de ser menosprezada, não. É conhecer o seu lugar de ajudadora, de apoiadora, certo? Ela cresce. Ela se torna a rainha do lar. Ela, quando quer sobrepor o homem, acabou-se. Destrói família, destrói tudo. A mulher tem que reconhecer esse local dela. Mas não submissa. A submissão de ser serva, como Deus quer que a gente seja servo dele. É a coisa mais bonita do mundo, é você ser o pequeno, o que serve. É o que mais lhe gratifica, o que mais lhe coloca para cima. Então, Deus criou essa célulazinha aqui chamada glândula pineal. Ela tem uma forma de pinha, a estrutura dela é por fora, uma gordurazinha, e dentro dela tem essa pedrinha aqui, ó. Esse azul lindo aqui, ó. Ele é a saúde da mulher, os hormônios femininos, regula o nosso sono, a melatonina, regula a melatonina, é a pressão sanguínea, saúde cardiovascular, antena de Deus para o homem aqui, o homem que usa ela para achar água, para ter noção de uma guerra, essas coisas todas que o homem faz, tudo é através disso aqui. Controla o cortisol, você sabe que você quando não dorme o cortisol não baixa, e cortisol alto, essa geração de hoje em dia no computador direto, aí o cortisol fica alto, ele dorme tarde, não dorme o suficiente, o cortisol não baixa. O cortisol alto dá depressão, câncer envelhecimento precoce também, né? Oxidação também, das células. Também das células, tudo. É, o cortisol alto. Então, essa glândula pineal, ela pode ser apagada, ou ser inebriada, ou ser obscurecida, se você come muito queijo industrializado, isso que eu falei na frente, só o queijo coalho, ou queijo que você faça em casa, através do leite, aquele que ricota. O vinagre serve para limpar. Tomar vinagre de maçã todo dia, com limão e cúrcuma, ajuda a desinflamar o corpo e ajuda a limpar ela. Ela é que faz o religar de você com Deus. Essa aqui é o canal, é o interruptor, ligado com Deus. Ligado com Deus, ligado com Deus. Quando você faz isso e ora,
Você aumenta 7 milímetros a mais de sangue aqui na sua testa, certo? E irriga. E você se torna mais inteligente. Só em você orar todo dia, se humilhar a Deus. A sua massa, o chamado córtex frontal, córtex pré-frontal, certo? Isso aqui aumenta, a massa cinzenta aumenta, você se torna mais inteligente. Isso é uma coisa fantástica. Essa é a área responsável pela tomada de decisão, né? Decisão, justamente. Mais Justamente. Onde é que o demônio entra? Na área gama do cérebro. Quando você desequilibra tudo, a hora que ele entra, você é drogado, você com cachaça na cabeça, o demônio não possui você. Você abre o espaço. Claro. Aí vai pra espetinho da vida, vai pra roda de pagode, vai pra danceteria, essas coisas. Tá propenso a se ferrar, não tem pra onde não. Se você quer ser realmente de Deus, você tem que se afastar de tudo isso. De tudo isso. O que é que você tá rindo, Sombra? É porque gosta do pagode. Quem? O senhor? Eu também gosto do pagode. Eu toco. Seu Delamo. Mas tem que se afastar. Eles aí é do pagode. Ele toca pagode toda noite aí. Toda noite tá tocando um pagode. Olha o cavaquinho dele aí. Mas eu faço isso profissionalmente. Eu vou lá, trabalho e volto pra casa. Eu não bebo, não... Sim, mas você sabe que você tá sofrendo influência. Sei. Tá sofrendo eu influência. reconheço. O ambiente é propício também. Deus não deu tanta inteligência a você, você não tá aí querendo fazer. Vai fazer outra coisa, vai inventar coisa aqui e vai se afastando disso aí, cara. Você não vai pra canto nenhum se você continuar. Pega esse cavaquinho e vai tocar louvor na igreja? É uma não, 10 mil vezes a melhor. possibilidade, é o caminho. 10 mil vezes melhor, cara. Não tem pra onde. Mas tá vendo eu falando, eu acertei. Como é que você... O Máscara nem se segurou. Máscara, eu pedi pra tocar num só, acertei logo no outro. Vamos lá, quantos minutos, Máscara, já? Ele já tá em 52 minutos. 9 horas e 26 minutos, né? Tá perto já, né? Não, aí terminar. Olha, se você quiser parar. uma coisa que muita gente não acredita, acha que é besterol, e que é mais. Mamãe dizia que era uma parte para as crianças da Bíblia, para atrair as crianças, né? E a história de Jonas, né? E a história de Jonas fala o tempo todo da desobediência, da decadência, né? Obediência é sucesso, é crescimento. Desobediência é decadência. Jonas, o próprio texto diz que o Senhor tiveste compaixão da bobureira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens e animais, certo? Entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais. Jonas, no texto diz que ele desceu para Tarsis, desceu dentro do navio, para o fundo do navio, e começou aquele rebuliço no mar, e tem alguém em pecado, eles se acusam e jogam ele no mar. Vem um grande peixe e engole. E ele passou 3 dias e ele foi regurgitado lá na praia de Nínive. Nínive era um povo terrível. Povo do Irã, agora Irã, Iraque. Povo que matava e empalava o povo. Ele deixava os cadáveres ao redor da cidade, tipo 4, 5 quilômetros de cadáveres, tudo morto e tudo empalado lá, as caveiras penduradas, para causar medo, que ninguém quisesse entrar naquela cidade. E ele queria fugir da palavra, de pregar essa palavra. Ele queria fugir. E Deus fez isso acontecer. E dentro da baleia, do ventre do grande peixe, ele implorou e pediu a Deus de coração. E Deus salvou ele, né? Deus deu a vida de novo a ele, para que ele fosse pregar a palavra. E ele não queria pregar a palavra. Estava todo estupiado por causa do ácido da baleia. O sol do Oriente machucava muito ele. E Deus fez crescer uma bobureira, uma planta de uma folha enorme, que serviu de amparo para o sol não machucar a cabeça dele, estava ferida do ácido. Toda arrancada os pedaços. Queimadura de 3º grau. E aí ele reclama, porque morreu. Aí Deus disse, eu fiz nascer e eu botei o besouro para matar, para morrer. Porque está na hora de você ir pregar a palavra. Certo? E você não criou essa planta, não regou?
Aí tá achando ruim porque ela morreu. E eu, com meus filhos, mais de 120 mil homens e filhos meus, vá pregar a palavra para ele se arrepender. E a história diz que ele pregou. E todo mundo se arrependeu. Até o rei da cidade vestiu o saco e tomou banho de cinzas. E a cidade mudou da água para o vinho. Certo? Vê que história fantástica. Linda. Aí eu, na igreja, na minha prova de teologia, eu fui com essa palavra primeiro com a parte científica, mostrando que um homem daquele, James Bertley, pode pegar quem está assistindo o podcast e acessar a internet, você vai ver. James Bertley, um homem que foi para as Ilhas Malvinas, aqui por trás da Argentina, que é uma concessão inglesa, né? Com os barcos ingleses, pescar, pegar a baleia para tirar o óleo, né? A carne, e o baleeiro vai com 5 homens. Uns para jogar o arpão e outros que conduzem o barco. E ela deu uma rabisaca com a cauda, virou esse barco, 4 marinheiros voltaram, ele desapareceu. Ele foi engolido por esse tubarão-baleia. Na hora que botaram no navio, que abriram o tubarão-baleia, depois de 2 dias, ele ainda estava vivo, cortaram a pele do estômago. Ele é um homem de quase 2 metros de altura, saiu se debatendo, batendo em todo mundo, louco da dor. E fizeram a contenção dele, muita água, e pediram ajuda. E ele foi resgatado por um helicóptero de guerra inglês, levado ao hospital, foi socorrido e viveu 18 anos. 18 anos. Você não sabia também, não. Cara todo arrancado dos pedaços, ele ficou cheio de falha na cabeça, falta de cabelo, nariz, tudo, depois fizeram plástica nele. Então, tá aqui o exemplo vivo. Qual é a dificuldade de Deus botar Jonas 3 dias vivo? Qual é a dificuldade? Esse aqui, ó, também, na Praia Francesa, foi regurgitado um mergulhador. Ela engole e joga ele aqui, ó, ali, sendo engolido aqui, ó. Depois ele joga fora. E numa Praia Francesa tinha até brasileiros lá e foram testemunha na delegacia do fato acontecido. Então, cada vez mais, a gente vai tendo que crer. Você, às vezes, passa 10 anos numa igreja e quando vê um texto desse, eu sou obrigado a acreditar nisso. Não, acredite mesmo, de verdade. Porque está a ciência aqui mostrando que aconteceu um fato com o ser humano e o cara passou 2 dias e viveu. Outros ali viveram. Certo? Por que Deus não faria ele viver apenas 3 dias? Ele podia passar 1 semana depois da vontade de Deus. Sabedoria de Daniel. Eu estudando, eu dizia, como é que um jovem inteligente, um nível superior, nível universitário, na época dele, ele vai servir um outro rei, Nabucodonosor, e ele vai rejeitar comida boa, rejeitar vinho, rejeitar os manás de lá do rei. Como é isso? Não entra na cabeça de ninguém. Mas ele era um homem de Deus, e Deus orientou ele a isso. E eu fui estudar e descobri que um japonês, certo? Yoshiro Osumishi, ele ganhou um prêmio em 2016 no Prêmio Nobel de Medicina. Ele descobriu que o jejum desencadeia o processo da autofagia, ou autofagocitose, está aqui em cima. Mecanismo pelo qual as células autodegradam, elas se destroem, permitindo uma renovação celular e contribuindo para promover a longevidade do organismo. O jejum cura o câncer, prolonga a proliferação, diminui a proliferação de fungo, de bactérias e de vírus. Veja só, o que é que esse cara descobriu? Aquilo que eu falei da mitocôndria. A célula tem a sua membrana, né, o seu corpo, aí dentro tem a mitocôndria, outras organelas e o núcleo dela. Aí o núcleo está com defeito, a outra vem e vai comendo. Não tiver mais célula nenhuma errada, ele vai comer o próprio câncer. A autofagia, você passar fome é a melhor coisa do mundo. Eu às vezes começo na sexta-feira à noite e só termino no domingo, na hora do almoço. Eu vou almoçar com minha família. Já cheguei até café da manhã da segunda-feira, 3 dias, e trabalhei na enxada, trabalhei colocando cerca, estaca, esticando arame, trabalhando no pesado, eu adoro estar dentro dos matos. Eu tenho uma terra grande, adoro ficar ali fazendo aquilo ali. Para mim é o meu como é que se diz? É o meu vício. É o meu vício, é isso aí. Então,
Daniel pediu e ele se demonstrou. O eunuco do rei viu que ele é o homem mais sadio, mais forte, mais resistente e aparentava saúde plena. A própria Bíblia diz, não vai fazer jejum para estar dizendo, eu estou fraco, querer demonstrar, estou fazendo jejum, espalhando para todo mundo, não faça caladinho, entrega a Deus. Jejum aí à noite e hora de manhã e hora de noite. Eu trabalhando no mato, eu faço 15 minutos de enxada, para não dar dor nas costas, eu estou um velho já, né, com 65 anos, eu me alongo com o cabo da enxada, aí fico contemplando, olhando para o céu, e dizendo, ó Deus, muito obrigado por essa luz, por esse sol tá transformando minha vitamina, fazendo aqui meu corpo, produz a vitamina D, né? Para minha proteção, para minha saúde. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor. Eu vou agradecendo e trabalhando. 15 minutos de enxada, 15 minutos louvando a Deus, 1 minuto louvando a Deus. 15 minutos de enxada, 1 minuto louvando a Deus, para alongar o meu corpo. Minha mulher dizia, eu só acredito que eu estou vendo. Ela viu eu trabalhar o dia todo no pesado. Transpirar o dia todo, só água com limão, água com limão, água com limão, água com limão. Que o limão tem a capacidade, ele é ácido fora, quando ele entra, ele inverte a polaridade, se torna base, né? Alcalino. Muito bem, o sombra é cultura! Sombra é cultura. Então, vamos lá, cura do sexo de nascença. Por causa daquela descoberta do DNA, que Deus está presente na nossa cadeia genética, nessa passagem aqui de João, onde a cura do cego de nascença, né? O tanque de Siloé. Jesus pega o cuspe, coloca o lodo, o barro, e passa nos olhos do cego. Ele está dando vida, ele está dando o DNA dele, ali naquela hora. E tudo cura. E ele diz ao cego, vai lavar? Agora, ele lava e diz, eu estou enxergando tudo, Senhor. Curou o homem. Mas ele veio, a vontade foi dele. A gente tem que ter essa vontade. Você tem que ter essa vontade de querer voltar para a casa do Pai. Não é obrigado a você. Se você não tem, se você é chateoso com alguma coisa, com algum pastor, alguma coisa, esquece, procura outra, procura um lugar que lhe agrade. Você não é obrigado a ficar naquela escravidão, certo? Pior coisa do mundo é a igreja que escraviza. Dê liberdade à sua ovelha, você vê onde ela vai. Quando você dá liberdade, você prega a palavra, dá o ensinamento bíblico, e ela fica com você, essa está salva. Agora, querer obrigar todo mundo, até o ano novo tem que estar lá, não pode curtir a família um dia sequer. Isso eu acho errado, eu acho exagero. Certo? Para tudo tem que ter decência, tudo tem que ter equilíbrio, tudo na vida tem que ter equilíbrio. Eu não posso ditar, eu sou o pastor da minha família, eu sou o líder da minha família. Eu não posso estar esquecendo minha família e vivendo em igreja, não. Muitos pastores perderam filho por causa disso. Aí o cara é o pastor, o filho usando maconha, virando ladrão na rua, se prostituindo, porque ele não deu o tempo necessário, ele dá a vida toda para a igreja e não dá para sua família. Isso é um grande erro que existe. Então, vá para a igreja, você é um homem inteligente, não deixe ser dominado. Apenas Deus, a palavra de Deus domine, só isso. Os frutos do Espírito Santo lhe domine. Procure melhorar. Saia fora desse negócio, viu? Estou dando conselho. Tá certo. Saia fora desse negócio. Depois eu vou conversar com você devagarinho. Uma descoberta minha aqui, meu professor de teologia ficou encantado, certo? Professor novinho ele, mas o cara é doutor em teologia na católica, e da família dos Ximenes, né? Marcelo Ximenes. E essa descoberta que eu fiz, porque esse conto do filho pródigo, você analisa ele tem o momento que o filho rompe com o pai, que é a sua parte antecipada, o pai, como Deus, cede, dá, vai-se embora, não é seu livre-arbítrio, não é sua vontade, faça a sua vontade. Aí vai, certo? Pro mundo, gasta tudo, se acaba com tudo, e aí, quando falta tudo, ele vai ser servo a outro homem, a não ser o pai dele, que ele trabalhava para o pai. E começa a comer as bolotas. Na Bíblia tem muitas traduções que dizem que é as bolotas. Outros dizem que é a semente de alfarroba, certo? Aí eu fui pesquisar tudo, eu gosto de pesquisar. O que é alfarroba? É uma leguminosa, uma árvore mediana que coloca aqueles pêndulos, os cachos de bage,
tem umas bargens, e dentro da bargem tem essa semente preta. E eu procurei na hora onde é que vende isso aqui no Recife, era 9 horas da noite. Shopping Rio Mateus, deu uma carreira para lá, que nem bala pegava. Comprei, entrei na farmácia, no Mundo Verde, comprei um pouquinho, caríssimo, mas é um negócio divino. Trouxe para casa, me dei mulher fazer uma papinha, coloquei, é mais gostoso que chocolate. E é? Rica, vamos lá. Ela é rica em minerais, em manganês, zinco, ferro, cobre, selênio, cálcio, sódio, potássio, fósforo e enxofre. Tá? Aqui diz aqui. Ele desejava encher o estômago com as pagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quando empregados meu pai tem a comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, eu me porei em caminho e voltarei ao meu pai. O que é que eu descobri? Esse conjunto aqui, os cabos flavonoides que existem, como o vinho tem, a alfarroba tem, ela resgata pessoas de deficiência mental com problema sério e traz a vida normal, a luz da normalidade, certo? Então o que é que eu descobri? O ser humano tem a essência de mentir. Então ele não desejou, o texto bíblico diz que ele desejou, não estou indo contra a Bíblia não, eu sei que ele comeu. Ele pode ter mentido para o pai, desejei comer, ele comeu. Quando ele come, esse elemento dela faz com que ele volte à normalidade e procura o pai de volta. Certo? Mas o mais importante do texto é você voltar para Deus, voltar para o pai, o pai eterno, né? Mas essa aqui foi a descoberta que eu fiz, e esse professor ficou encantado com essa descoberta que eu fiz. Tá? Da alfarroba. A ressignificação de Pedro, que Pedro nega Jesus, e depois Jesus já ressurreto, vai e monta o mesmo ambiente onde ele entregou Jesus, negou Jesus 3 vezes, Jesus cria, mesmo ambiente. E ele pede perdão a Jesus e diz que ama Jesus 3 vezes. Essa é a ressignificação. Esse é outro texto lindo. Jesus como um médico das almas, né? É o que nós, como capelões, procuramos ser médico de alma. Procurar aconselhamento e trazer a pessoa à luz. Aqui foi uma descoberta que eu fiz, aqui foi minha, viu? Eu estudando à noite em casa, eu posso falar, estou falando aqui para um bocado de evangélico que vai estar escutando, quem não é evangélico vai poder duvidar um bocado aí, mas estou pouco me lixando contra isso aí. Eu estava lendo o texto bíblico e minha mulher estava no quarto, no escritório dela, estudando a matéria da faculdade dela. Eu já estava para me formar em teologia. Eu lendo esse texto da mulher de Samaria, e eu já tinha lido esse texto outras vezes, já tinha pregado essa palavra várias vezes, mas nesse dia eu escutei uma voz, mas bem clara: volta a página. Brincadeira um negócio desse, né? Aí eu olhei, eu digo, mas meu Deus, e a minha mata, né? Minha casa é toda de vidraça, eu vejo na mata, aquela escuridão da mata, a gente vê um reflexo. Eu digo: Senhor, o senhor está querendo falar comigo? Pode falar, eu não tenho medo não. Mentira, eu estava morrendo de medo. Eu estava quase, como é que eu mato outro dia? Eu estava quase me cagando de medo. Eu disse: Senhor, fale, pode falar comigo, eu não tenho medo não. E eu fiquei com a Bíblia parada, disse: volta a página. Aí eu voltei a página e eu vi nada. Eu disse: conta as letras. Veja. Vamos botar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Perfeição. Tem evangélico que a perfeição de Deus no 7. Os 7 mergulhos de Naamã no Rio Jordão para curar a lepra. As 7 voltas ao redor de Jericó para cair o muro, né? E não é isso? Os 7 dias da semana, as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais, né? Tanta coisa aqui. Então, Jesus chega no horário hebraico ao meio-dia, 6 horas, olha, né? Isso aqui no horário hebraico, ó, das 18 às 21 é a vigília de 3 horas. Segunda vigília,
de 21 às 24 horas. Terceira vigília, de 24 às 3. E a quarta vigília, de 3 às 18 horas. Certo? Veja só. Jesus chega, nesse momento aqui, ao sol do meio-dia. A sexta hora é meio-dia. E essa mulher, 1 hora depois, às 13 horas, é a 7ª hora dos 7 números da cidade, ela já estava jorrando água viva, que era a palavra, ela estava pregando, dizendo que tinha conhecido um sábio, e esse homem descobriu a vida dela, ele só não sabia, e foi falando, ela estava pregando já as palavras de Jesus, ela estava falando já o que Jesus falou para ela. Então, isso é uma coisa linda, viu? Ó. Samaria, 7 letras, 7ª hora, ela já estava divulgando tudo que Deus havia feito, que Jesus havia feito na vida dela. Aqui, a força transformadora, a fé. Força centrífuga é para fora. Força centrípeta é para dentro. Essas setinhas estão mostrando. Quando você vem num carro numa curva, numa velocidade muito grande para fazer uma curva, você antes da curva você tem que frear e durante a curva reduz a marcha e acelera para ter a força centrípeta agindo. O motor agarrado no chão, o carro não sai de jeito nenhum, não derrapa. A força centrífuga é quando você se assusta, freia, o carro capota. Você coloca o carro em perigo, fora de ordem, né? De controle. Em Lucas 49, você vê aqui sobre o envio da promessa do meu pai, mandando que fiquem, porém, na cidade de Jerusalém. Porque a sécula dele, todos os profetas dele já queriam ir andar no mundo. Eles não, é aqui, é para ficar aqui, ao redor do mar de Tiberíades, né? Aqui, ó, ele pregava ali o tempo todo. Quando ele ficou no mesmo lugar, pregando, Jesus criou um campo magnético, de energia muito forte. Atraiu o rei, atraiu o profeta, atraiu viajante, atraiu todo tipo de gente, todo tipo de curioso. Na hora que matam ele, pensando que ia acabar com o legado dele, o que é que aconteceu? Ele estava em energia centrípeta, trabalhando, e na hora que coloca ele na cruz, que ele morre, entra em ação a força centrífuga. Porque não pararam ele? Uhum. Aí, ó, explode o evangelho para o mundo todo, vindo até a nós que não éramos para ter. Sim. Ele veio para o povo dele, é o povo judeu. E muitos não compreenderam, como até hoje em Israel tem muita gente ali perdida, muita gente. Eles ainda esperam, né, o Jesus. Ele não conhece o evangelho. Os que conhecem aceitam. É impressionante. São mais de 500 rabinos, tipos de rabino. 500 e poucos tipos de interpretações diferentes. O negócio desse dá certo aonde? Nunca dá certo. Certo? Nunca dá certo. E aqui nós encerramos. Uhum. E prometo vir outro dia para a gente fazer sobre o sangue de Jesus. Esse é fantástico. Esse vai dar pano para as mangas. E o que eu pensei, eu quero fazer uma pergunta a você e a Sombra. O que foi que Deus deixou de melhor e de pior para o homem? Diga aí, Sombra. É uma coisa que ao mesmo tempo é melhor e é pior, ou são coisas diferentes? Ela pode ser a melhor e pode ser a pior. Depende do seu comportamento, da sua escolha. Eu acho que é justamente o poder de escolha. A liberdade para decidir, para escolher. Muito bem. O livre-arbítrio, né? Isso. Livre-arbítrio, vamos lá. Que é uma coisa que não tem na Bíblia, né? Livre-arbítrio tem isso, né? Tem. Vou ler não, é predestinação que não tem. Não é o livre-arbítrio, não tem essa palavra livre-arbítrio não, mas eu vou ler a palavra. Agora. Vou ler agora para você aqui, vamos lá para o livro de Romanos. Cadê o livro de Romanos? Peraí. Romanos 1, 24 e 25. E diz assim: por causa desse livre-arbítrio Deus deixou, o mais difícil é a sua escolha. A sua escolha pode lhe matar, pode lhe encarcerar, pode lhe prender o resto da vida. Não faça escolha errada. Não faça a escolha de estar louvando numa igreja
para estar cantando em pagode pro mundo. Não faça essa escolha. Pelo que também Deus entregou a concupiscência dos seus corações e a imundícia para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher e se inflamaram contra a sua sexualidade. Uns contra os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que conviviam ao seu erro. Década de 80 aí a AIDS, né, campeão no mundo. Tem outras doenças agora seríssimas. Minha mulher estava mostrando, chegou no hospital português da homem, é uma bactéria que come a genitália do homem todinha e sai comendo o cara todo, cada foto horrível. Horrível. A bactéria é pesadíssima. Sexo errado. Prostituição. São as mulheres novinhas, essas novinhas que estão transmitindo. Então, se você quer continuar se masturbando, traindo sua esposa, certo? Estou olhando para você aqui. Não faça isso, não. Porque você vai pagar caro. Então, respeite sua esposa, respeite se é uma mulher boa, respeite-a, certo? Trate-a como uma rainha, certo? Dê amor, dê compreensão, dê perdão, porque mulher é de fase, mulher tem dia que está assim, tem dia que está assado por causa dos hormônios dela, tá? Então a guerra da progesterona com o estrogênio, isso é uma guerra terrível. Nem elas não conseguem saber o que passa na cabeça, elas ficam bravas, às vezes soltam palavrões, né? Evangélica solta outra coisa, uma maldição, uma coisa, não deve fazer também. Então, vocês procurem andar no caminho correto, porque se você for fazer a escolha errada, vai pagar caro por isso, viu? Deus abençoe a todos os ouvintes, Deus abençoe a você, viu? Muito obrigado. Ajudar. Muito Deus obrigado. abençoe o Sombra, abençoe a todos aí que estão curtindo o nosso podcast. Eu quero pedir mais uma vez que o senhor, por favor, sempre traga temas aqui, assim, pra gente. Eu aprendi muito hoje e quero lhe agradecer de coração, viu? Vou trazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez. Valeu. Valeu. Mais um Tutti Frutti. Esse do sangue de Jesus vai ser bem interessante. O cientista descobriu, cara, porque eles não fizeram um templo onde Jesus foi crucificado. Sim. Lá em Israel. Aí estavam os paleontólogos trabalhando lá. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Tutti Frutti Havaiano são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar, e se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.